Pode passar, Paula, por favor, a próxima tela. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir, humilde, fiel e virilmente, a vontade do Pai. Amém. Com essa oração, clamando essa força do Espírito Santo, essa força que vem do alto, nós queremos iniciar essa nossa live. Nós queremos pedir que o Espírito Santo venha queimar em nós, separar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que polui o nosso coração, tudo aquilo que dentro do nosso coração é combate, o tédio, o cansaço, a indiferença, as dores, toda a tribulação, que o Espírito Santo venha queimar, dissipar tudo isso. Nós estamos chegando no tempo da quaresma já, tempo justamente de purificação, de reflexão, que o Espírito Santo venha queimar tudo isso e ao mesmo tempo fazer brilhar e inflamar dentro de nós o grande amor de Deus. Que o Espírito Santo hoje possa nos tocar para que nós possamos falar segundo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele inspira e tocar também a sua vida e o seu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tá vendo? A gente reza, pede o Espírito Santo, ele fez o milagre. A irmã Lúcia voltou e ainda voltamos com música. Vamos então encerrar a nossa oração. Já fizemos, irmã, a oração do Papa Paulo VI, pedindo o Espírito Santo, e ele nos atendeu prontamente. Tá vendo? Já consertou aí. E aí a gente pode, então... É verdade, é sempre assim, né? E então a gente pode encerrar com música. Podemos encerrar a nossa oração com música? Claro. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E assim nós iniciamos esse encontro fraterno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Espírito Santo, a alma da igreja, aquele que ilumina os nossos caminhos, aquele que caminha conosco, que nos inspira e que nos dá a força de testemunhar a nossa fé. É o Espírito Santo que dá força
de testemunhar a nossa fé. E justamente, depois a Tatiana vai falar um pouco mais do livro 2, mas o objetivo dessa coleção Perseverando, aí eu vou pedir a Paula para apresentar aí o slide, né? O objetivo dessa coleção é uma coleção que foi, agora, é o slide Coleção Perseverando. Isso. Então, vocês estão vendo aí na tela, né? É uma coleção que justamente está composta de 6 livretos, né? É um trabalho que já foi experimentado na Arquidiocese há algum tempo atrás, né? A Tatiana esteve à frente desse trabalho, e agora ele está sendo todo revisto, né? E a Paulus se prontificou de justamente publicar esse material. É uma coleção que serão 6 livros, né? E por que esse material com 6 livros? Por que será? Porque nós queremos fazer um trabalho que vá acompanhando aquela criança. Pode passar o slide, Paulinha, por favor? Que vá acompanhando aquela criança, aquele adolescente, logo após receber a primeira Eucaristia. Então, nós sabemos que a iniciação à vida cristã é um itinerário de vida, né, onde as pessoas recebem o sacramento da iniciação cristã, mas o nome é iniciação. Então, estão sendo iniciados para depois continuarem a sua caminhada na educação permanente da fé. E a iniciação à vida cristã dos adolescentes, ela tem uma característica muito peculiar, porque, em geral, as crianças recebem a primeira Eucaristia. Estamos até ali a imagem do Papa Francisco dando a primeira Eucaristia para uma criança, né? Então, em qualquer padre, qualquer pároco, bispo, para criança, adolescente, jovem, adulto, a gente não quer que pare nos sacramentos. E para as crianças e adolescentes tem uma característica peculiar, como eu dizia, porque nós queremos fazer com que a Igreja quer que eles deem uma continuidade ao seu processo, que eles possam continuar. E muitas vezes, nas comunidades, se procura um material para ter esse acompanhamento, continuar esse itinerário, durante o período em que ele vai caminhando depois para a iniciação cristã de jovens e adultos, onde ele vai complementar a sua iniciação cristã, né, e muitos recebendo o sacramento da crisma, outros, né? Então, é esse objetivo, né? Fazer com que eles tiveram o seu primeiro encontro com Jesus Eucarístico, e aí eles retomam essa caminhada. Pode virar, por favor? Nesse sentido, nós vemos que a coleção ela tem uma proposta também pedagógica, né? Ela procura caminhar pedagogicamente com o nosso catequizando. E nesse sentido... Virou, Paulinha? Acho que vai entrar agora, né? Essa coleção, então, ela é destinada aos catequistas. É uma característica interessante. Na Arquidiocese do Rio, nós temos os livros para as crianças, né? O livro 1 e o livro 2 são publicados pela editora Nossa Senhora da Paz, mas essa coleção Perseverando, ela é destinada aos catequistas. No livro das crianças, nós temos o livro do catequista e o livro do catequizando. Para a perseverança, é um material apenas para o catequista, para que ele possa ter roteiros que sejam preparados. Então, ela é dividida em 5 estágios, né? Cada qual seguindo um eixo temático, com sugestões para 25 encontros. Então, é um eixo temático que pode ser utilizado por um ano, né, e que vai acompanhando, né, o desenvolvimento também da faixa etária do catequizando, né? Utilizamos como grande fonte, ele vem sempre com um período de fundamentação, depois a Tatiana vai falar, e o nosso grande recurso, além da Sagrada Escritura, que é o livro por excelência da catequese, é também o Catecismo da Igreja Católica, né? E outros elementos eclesiais.
Cada estágio, então, foi elaborado de forma a acompanhar as seguintes faixas etárias, né? Não, então, por exemplo, o estágio 1, que foi o livro A Palavra de Deus, né? 10 a 11 anos. Depois, o estágio 2, a nossa profissão de fé, mais ou menos 11, 12 anos. Então, o estágio 1 é aquele perseverar na palavra, então, é o ano inteiro estudando a palavra de Deus. O estágio 2, a profissão de fé, o ano inteiro estudando, né, o credo. Depois, o estágio 3, que deve sair, né, já ser publicado, sobre os sacramentos, canais da graça. Aí o nosso adolescentezinho já está com 12, 13 anos. O estágio 4, também em breve, com a graça de Deus, ética e moral, é perseverar no testemunho. Ele já está lá pelos 13, 14 anos. E o estágio 5º, a missão do jovem, né? Então, é perseverar na missão. Então, são atividades, são sugestões, são dinâmicas, né, que vão acompanhando também. Procuramos acompanhar o ano litúrgico, então os encontros vão caminhando sobre o tempo do ano litúrgico. Pode virar, Paulinha, por favor, e datas significativas do nosso calendário civil, né? Então, vai sendo preparado, revisto, atualizado. Buscamos também, além do Catecismo da Igreja Católica, outros documentos eclesiais que servem como base. Sempre se começa com uma leitura orante da palavra, uma meditação da palavra, ou se encerra com uma celebração da palavra, e vão sendo colocadas atividades, né? Cada estágio, então, ele traz propostas para um ano de trabalho. A gente pode dizer até que seria, nesse caso, um trabalho do tempo mistagógico, quer dizer, a criançada, as crianças passaram pela primeira etapa, alguns fizeram até o prézinho, a primeira etapa, a segunda etapa da catequese, e depois, então, nesse tempo de perseverança, até entrar na iniciação cristã de jovens e adultos, são apresentados subsídios que podem acompanhá-lo, né, nesses temas. Então, nós vamos retomando aqueles temas que eles já vivenciaram, mas agora aprofundando a fé e trazendo mais para a sua vida de adolescente, né? E isso não impede, são elementos, né, que não impedem que se altere a ordem da apresentação dos estágios. Então, muitas vezes, se cada grupo for grande, numeroso, você pode dividir por faixas etárias e trabalhar com eles temas diferenciados, porque vamos ter temas para esse trabalho, né, de acordo com a faixa etária. E o documento 107 da CNBB, no número 206, ele fala que o trabalho evangelizador desenvolvido com adolescentes e jovens precisa ir além da sensibilização, precisa ir além do intelectual, priorizando a educação para a responsabilidade pessoal, para a responsabilidade social, para a ética nas relações humanas, nas relações profissionais, afetivas e sexuais. E para a orientação vocacional também, porque é nessa idade, muitas vezes, que se desperta para a vocação de especial consagração, para a vocação sacerdotal, para a vocação do serviço, para olhar outro que necessita de ser ajudado, né? Então, essa sensibilidade. Então, nós desejamos que a coleção Perseverar possa colaborar na alegria de formar discípulos missionários para a igreja e para o mundo, né? Então, depois a Tatiana vai apresentar como é que são organizados os encontros, né, nesse nosso livro 2 e em todos eles também. E nós vamos agora, dentro do livro 2, buscar aqui o encontro 24. Pode ser que você, catequista, que está nos ouvindo, já tenha esse material. Então, no encontro 24, é um encontro que praticamente encerra essa caminhada da perseverança na fé. Depois de se trabalhar o credo, né, nós trabalhamos com eles, né, vários temas,
e praticamente nesse encontro nós encerramos a temática da fé e sempre encerramos também com uma celebração. Então, agora, para conhecer um pouco mais o livro 2, a Tatiana vai apresentar para nós essa estrutura desse livro, que segue um pouco do livro 1, mas sempre tem muitas e muitas novidades. Isso aí. Para quem já conhece o material, a estrutura é a mesma do livro 1. Então, como é que a gente segue aqui a cada capítulo, né? Como a irmã Lúcia falou, são 25 encontros. Geralmente, um ano, vamos dizer assim, pastoral, ele tem assim umas 36 semanas, mais ou menos, 38. Nós colocamos 25 encontros justamente para que essas outras semanas fiquem mais livres, para que o catequista possa utilizar quando surgir alguma dúvida e ele precisar colocar alguma coisa extra, que seja do interesse da realidade do grupo dele, ou então para a preparação da festa do padroeiro, da festa junina, que eu sei que está todo mundo com saudade, né, nessas épocas em que a gente não está podendo ficar juntinho, mas a gente deixou justamente esse período, sei lá, algum dia que vai fazer um encontro com as famílias, uma homenagem para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, enfim. Então a gente colocou sugestão para 25 encontros, e como a irmã disse, é um livro para ser usado pelo catequista. Então você tem a sugestão de como montar cada encontro. Lembrando que, como é um período de mistagogia, ou seja, um período de aprofundamento, de mergulhar na fé, é muito importante ficar sempre atento aos sinais que o grupo está. Às vezes você talvez possa ter que simplificar a linguagem um pouco mais, às vezes você possa ter que preparar alguma coisa extra para aprofundar um pouquinho mais, porque você sente que eles precisam, que eles pedem aquilo. Então, tudo dá para ser adaptado facilmente, mas é interessante ter um roteiro. O roteiro do livro 2 é todo baseado na profissão de fé, ou seja, no credo. Então, como é que a gente pode enraizar, aprofundar e dar razões à nossa fé? Então, seguindo os itens do credo, os itens da nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a gente vai aprofundando e enraizando a nossa fé. Como é que os encontros estão organizados aqui dentro do livro? A gente sempre começa com uma fundamentação, que pode ser baseada no Catecismo da Igreja Católica ou em algum outro documento que fale bem sobre aquele tema. Então, é para você, catequista, estudar antes, se preparar, até para você estar assim, meio que atento, porque podem surgir algumas dúvidas, algumas perguntas, então, para você estar pronto para dar razões da sua fé. Depois, tem um item que é a preparação, ou seja, ele já te dá ali escritinho material ou pessoas, coisas que você precisa fazer antes do encontro para não chegar na hora e ser pego de surpresa porque faltou caneta e papel para todo mundo, ou porque você tinha que ter chamado alguém e não chamou. Então, na preparação, já vem ali de forma fácil e rápida para você ver o que você precisa preparar, fazer, providenciar antes do dia e do horário do seu encontro. O terceiro item é a oração inicial. Então, ele traz uma sugestão de uma oração que você pode fazer para abrir o seu encontro, já para preparar para o tema que vai ser trabalhado naquele encontro. Geralmente, uma leitura orante de uma passagem bíblica ou algum outro tipo de oração. Então, é bom também você já ler antes, você já fazer a sua leitura orante antes, o que Deus te inspira, para que você possa fazer na hora também, junto com os perseverantes. O próximo item é a catequese em si, ou seja, como você vai trabalhar o conteúdo daquele dia, de uma forma fácil, clara, para que o grupo possa entender o seu objetivo, qual é o tema da fé a ser despertado naquele dia. Depois vem sempre uma dinâmica. Então, algum momento em que você vai fazer alguma atividade prática, interativa com os adolescentes. Dependendo do encontro, essa ordem pode ser um pouco diferente. Às vezes a dinâmica vem primeiro e a catequese depois, ou vice-versa. Depende de como a gente pensou, que tipo de dinâmica que tipo de
catequese é. O próximo passo é uma atividade, ou seja, no final, sempre vai ter alguma coisa prática para que você até possa perceber como os adolescentes compreenderam aquela mensagem que você quis ensinar, que você pregou no momento da catequese. E aí, encerrando, uma sugestão também de oração final. E aí, às vezes, a gente dá sugestões de músicas também, enfim. Essa é a estrutura básica. E lá no final do livro também tem uma parte dos anexos. Nos anexos sempre tem ou as instruções de alguma dinâmica que possa ser usada, textos opcionais que já estão prontinhos também para você usar, eles já vêm assim bonitinhos, condensados em uma página, prontos para você caso você precise usar e distribuir para os seus adolescentes também. Essa é a estrutura que segue todos os livros e a gente está revisando, fazendo tudo para tentar seguir isso de uma forma organizada, para ajudar você, para te facilitar no seu planejamento, no planejamento do dia a dia. No final, o último encontro é sempre uma celebração. E aí você pode usar a sua criatividade, pode ser uma celebração festiva depois, em que você vai reunir a família, chama a família, amigos, enfim, é quase como se fosse um rito, vamos dizer assim, de passagem para o próximo ano. Então, vai consolidar tudo aquilo que os adolescentes viveram e aprenderam ao longo daquele ano e já fazer a passagem para o próximo ano. A gente está procurando fazer os temas, vamos dizer assim, mais ou menos indo num crescente, né? Então, começando com os menorzinhos e a gente vai subindo. Você pode utilizar um livro a cada ano, ou se você tiver faixas etárias diferentes e você tiver a possibilidade de dividir, se você tiver um catequista para um grupo mais novinho e um outro catequista para o grupo daqueles que são um pouco mais velhos, às vezes eles não gostam muito de se misturar, né? Não, eles são crianças e o outro tem medo porque eles são grandes demais. Então, se você puder dividir, você pode usar concomitantemente duas coleções diferentes, uma aqui, a outra ali, lembrando que a nossa coleção está crescendo. Então, em breve, vão vir os próximos livros. Eu e a irmã Lúcia trabalhamos toda quinta-feira. A gente se reúne para revisar o material todo, conferir tudo, as passagens bíblicas, mudar um monte de coisa a gente muda e volta e depois confere tudo. Então, a gente está fazendo com muito carinho, a gente espera muito que ajude vocês. E aí eu queria chamar a irmã Isabela para dar o testemunho, porque ela já trabalhou com o livro 1 e com o livro 2, para ela contar um pouquinho, como catequista, como é que tem sido isso aí, essa experiência. Irmã, tem só que ligar o som, que não está saindo o som. Liga aí o som. Pronto, esqueci de ligar. Tem sido uma experiência muito interessante, principalmente nesse ano de pandemia. Né? Nesse ano, no ano passado, eu usei quase todo esse livro, Perseverar na Fé, né? Que a gente trabalhou o credo. E a perseverança, trabalhar com a perseverança é uma coisa muito ampla, né? Diferente da catequese do primeiro e do segundo ano, onde você tem tudo mastigadinho. Na perseverança, não, a gente tem que se reinventar. E esse livro é justamente um itinerário que te ajuda a ter ideias, né? Porque é só para o catequista. E nesse ano que a gente deu catequese online, fizemos encontros pelo Google Meet, eu não usei tudo que está no livro, porque o livro ele te dá ideia de ambiência, né, para você arrumar um ambiente, para você... traz citações do catequista, traz muitas coisas, mas traz coisas que não tem como você, né, usar como se fosse presencial. Então, a gente pegou muitos elementos, mas não todos. Por exemplo, no encontro 13 do Creio no Espírito Santo, a gente juntou muitas partes do Yucat com o livro, né? Usamos, não sei se dá para enxergar aqui, ele dá aqui os símbolos do Espírito Santo e as citações bíblicas. Né? É muito interessante que, além dele dar o número do catecismo da igreja, ele dá muitas citações bíblicas também. Então, aquilo, dá para você mesclar com outras fontes, com o Yucat, que a gente usa muito com eles, que são adolescentes, né? Tem essa linguagem. Usamos também o compêndio, que é uma linguagem mais, né, sintética para os adolescentes, e o livro, né? Então, é essa a base. A gente acaba... E foi interessante. E foi muito interessante, porque
É a base do Interação. catequista, a interação, né? E então nós vemos aqui, quer dizer, essa apresentação que foi feita pela Tatiana na apresentação do livro 2. O livro 1, ele é um livro para entender o que é a catequese de perseverança. Isso aqui também é interessante. É chamado livro introdutório. O que é a catequese de perseverança, como organizar, todas essas dicas que foram sendo faladas, ela é sugerida aqui. Então, o livro 2 já é a palavra de Deus, o livro 3, o credo, deve sair sobre a oração, depois sobre a parte do testemunho e termina com a missão, não é? Bom, e como eu estava falando, nós vamos pegar o encontro 24, que é praticamente o último encontro, né? O último encontro do livro 2. O último encontro do livro 2. E como a gente falou que o livro por excelência é a palavra de Deus, e estamos fundamentados no Catecismo da Igreja Católica, justamente nos números 162 a 165. É um texto belíssimo que vale a pena você ler, catequista, porque ele fala da importância da fé e fala das batalhas da fé. Então, Deus nos dá essa virtude teologal para testemunharmos e para termos a força de caminhar no meio da vida e muitas vezes no meio das tribulações. E o texto do Evangelho desse encontro 24 é o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Se você tem a Bíblia aí, abra sua palavra de Deus, né? E leia conosco. A irmã Isabela, então, vai ler Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te! O vento parou, e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Então, esse texto tão bonito do Evangelho de São Marcos, quando nós meditamos, eu gosto quando fala naquele dia ao cair da tarde. Quantas vezes na nossa vida cai a tarde, né? Nem sempre o sol está brilhando, nem sempre fica tudo tão luminoso, cai a tarde. Mas Jesus pede para cada um de nós, né? Passemos para a outra margem. Vamos passar para o outro lado. Nós vivemos esse ano de 2020, né? O ano passado com tantos desafios, continuamos com tantos outros no ano de 2021, mas é interessante a gente ouvir Jesus falar para cada um de nós: passemos, quer dizer, eu vou passar junto com vocês. Jesus não manda a gente passar sozinho. Quando cai a tarde na vida de cada um de nós, ele fala: passemos para a outra margem. Aí Jesus fala, ele despede a multidão. E levaram Jesus, é interessante que a Bíblia fala do jeito como ele estava. E assim também Jesus leva a gente do jeito que a gente está. Mas o importante é que a gente passe para outra margem com Jesus. E muitas vezes, quando a gente passa para outra margem, para outro tempo, para outra etapa, para outra situação, surgem tempestades. Muitas vezes a ventania é tão forte, que as ondas se jogam dentro do barco e ele vai se enchendo de água. Jesus, então, estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Tão cansado, trabalhando tanto, a sua parte humana, dormia, mas estava conduzindo tudo.
E os apóstolos, naquela prova da fé, dizem, mestre, mestre, o Senhor não se importa, estamos perecendo. E Jesus, que é o Senhor do céu e da terra, ele se levanta e fala para a tempestade. Ele fala, repreende o vento e repreende o mar, e fala, silêncio, cala-te. E na mesma hora se fez grande calmaria. A nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, fala justamente, numa das meditações sobre essa passagem, que a gente não deve se preocupar, porque o importante é que Jesus esteja na nossa barca, mesmo dormindo. O que a gente não pode fazer é retirar Jesus da barca, querer caminhar sozinho. Então, mesmo quando as tempestades vêm ao nosso coração, aparentemente o Senhor está dormindo, mas Ele está ali. Então, o que Ele pede de cada um de nós é que nós justamente corramos para Ele. Senhor, olha para nós. Aí Ele se levanta e fala, silêncio, acalma-te. E fala, por que você é tão medroso? Você já não tem fé? E aí eles falaram, quem é esse a quem obedecem até o vento e até o mar? Quem é esse? Que coisa maravilhosa. E às vezes na vida de cada um de nós, aparentemente as coisas estão tão turvas, está caindo a tarde, a gente está passando por uma outra margem, às vezes é uma outra situação que nos assusta. Estamos passando por N tribulações, nós vemos os nossos catequizandos, as suas famílias, e quando a gente puder retornar, né, para o trabalho mais presencial, tudo vai ser muito aos poucos, né? E nós precisamos estar tranquilos enquanto catequistas, sabendo que nesse momento esta tribulação vai passar. A nossa certeza é Jesus está na barca, mesmo dormindo. Mas mesmo dormindo, Ele faz mais do que todos nós ali. E nesse texto bíblico, nós escolhemos até, como foi falado, do Catecismo da Igreja Católica, no número 164, ele fala, todavia caminhamos pela fé, não pela visão. Às vezes não vemos o Jesus na barca como os apóstolos viram, mas sabemos que Ele caminha conosco. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa e imperfeita. Até em 1 Coríntios 13, 12. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. E é então que devemos nos voltar para Jesus e buscar as testemunhas da fé. E justamente no 165 se fala de Abraão, da Virgem Maria e de tantos outros santos, né? E também São Paulo nos fala da couraça da fé, né? De vivermos essa couraça. Então, na hora da dificuldade, vamos colocar a nossa mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Pensa na sua vida quais são os momentos que nós estamos atribulados, estamos um pouco sem paz, um pouco medrosos. Somos humanos, Jesus sabe disso. Mas a gente coloca a nossa mão na mão do Senhor. Cantemos. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe teus pés na pegada.
Põe teus pés nas pegadas do Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe teus pés nas pegadas do Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe teus pés nas pegadas do Senhor, que acalma o mar. Põe tua vida na vida. Põe tua vida na vida do Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tua vida na vida do Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua vida na vida do Senhor, que acalma o mar. E é nessa alegria de sabermos que Jesus está no nosso barco que a gente vai agora guardar uma lembrança desse nosso encontro para a nossa vida também. Lembra que no início da nossa live eu falei para você pegar uma folhinha, uma folha de papel comum, podia ser até uma folha de caderno, ou seja, um retângulo. Esse retângulo a gente vai transformar no barquinho da nossa vida. Esse barquinho que vai navegando por águas, às vezes mais calmas, mas às vezes águas cheias de ondas que querem cobrir a gente. Então, talvez você saiba fazer um barquinho de papel. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Ó, primeiro você vai dobrar a folha assim no meio. Quando você dobrar, se você até quiser, se você tiver um lápis ou uma caneta aí perto, mas se não tiver também não faz mal, você pode escrever numa das duas partes dessa folha, você escolhe, que palavra tocou o seu coração enquanto nós meditávamos na palavra de Deus, nessa palavra de Jesus que acalma o mar. Eu vou escrever a minha palavra aqui. A palavra que eu escolhi é a palavra fé. Você pode escolher alguma palavra se você quiser. Se não tiver papel e caneta, não faz mal, não. Então, você dobrou o papel, dobra de novo. Vamos dobrar mais uma vez o nosso papel. Ok? E aí, agora, a gente vai, aproveitando a marcação que a gente fez aqui no meio, a gente vai juntar dois triângulos, assim, ó. Assim, um triângulo e agora mais um aqui no meio. Tá vendo? Como se fosse uma casinha. E a gente vai rezar pelas tribulações que a gente passa na nossa casa, na nossa família, as famílias das pessoas que a gente conhece. Vamos ajeitar, dobrando agora, ó, essas duas pontinhas que ficaram aqui, vamos dobrar uma para cada lado. Ó, eu vou dobrar uma aqui. Primeiro, vou dobrar para trás, uma para um lado e uma para o outro. Aqui, ó, uma assim, a outra você vira e dobra assim, tá vendo? Essas pontinhas que ficaram aqui, a gente vai dobrar para dentro. Então, vamos botar elas para dentro. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tô dobrando as pontinhas para dentro. Vou dobrar mais uma aqui para dentro também. Ó, já dobrei aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou dobrar para dentro, é um barquinho de papel. Quase todo mundo sabe fazer, né? Barquinho de papel. Qualquer coisa, você sabe que hoje em dia, no YouTube, no Google, né? A gente acha tudo, ok? Então, ó, fiz assim. Agora, ó, eu vou transformar numa espécie de um losango, tá vendo? E esse losango, essas pontinhas daqui, eu vou dobrar para fazer novamente um triângulo. Assim. E do outro lado, vou virar a mesma coisa. Assim. Se tiver muito rápido, lembra, é fácil, é um barquinho, é só você procurar depois como é que se faz. E aí, ó, eu vou agora abrir assim para formar, ó, o meu barquinho. Vou colocar a vela para cima e vou ajeitar aqui, ó. Fiz o meu barquinho. Esse meu barquinho que vai navegando, navegando. Às vezes, a gente vê histórias de vida tão sofridas, né? Que passaram por tanta tempestade, tanta tribulação, e o barquinho da nossa vida vai, vai, vai. E às vezes, a tribulação é tão forte, e às vezes até com os nossos adolescentes, a gente vê histórias de vida tão sofridas, né?
por questões familiares, enfim, né, questão de crises mesmo, né, nesse mundo tão materialista, hedonista que a gente vive, que ensina tanta coisa errada, mas a gente quer convidar Jesus para estar no barco da gente. Mesmo que as tempestades venham, ó, mesmo que a tempestade, ó, arranque um pedaço do meu barco aqui, ó, pode tirar, pode arrancar um pedacinho do seu barco aqui, mesmo que arranque de um lado a popa, a proa, aqui, ó, pode arrancar um pedacinho do seu barco. Às vezes o estrago é grande. Às vezes, ó, vamos pegar um pedacinho da vela que nos impede de andar, de sair, ó. Pode tirar a parte de cima ali da vela, ó. E às vezes o nosso barquinho, tadinho, fica tão destruído e a gente acha que não tem mais jeito. Mas com Jesus dentro do barco, sempre tem jeito. E é isso que Jesus hoje, essa palavra forte que Jesus quer fazer na nossa vida. Revista-se de fé, de confiança, de coragem, porque Jesus está no barco e ele conserta. Quando a gente acha que está tudo destruído, que não tem mais jeito, Jesus sempre faz uma coisa nova. Vamos abrindo aqui, ó, com cuidado, vamos abrindo aqui o nosso barquinho e vamos ver como Jesus, aparentemente de onde não tinha mais jeito, Jesus faz coisas novas. E olha só como aquele barquinho que a gente achava que não tinha mais jeito, ele virou essa couraça, essa camisa da fé. E é essa camisa que Jesus quer te convidar a vestir, ó. Olha aqui, ó. É essa camisa. Eu escolhi a palavra fé. Você escolheu qual palavra? É essa camisa que Jesus quer que a gente vista. Nos revestirmos de fé, de confiança, de coragem, porque Ele está conosco. Ele é a nossa proteção. Ele nos reveste com essa força e essa graça que vem do alto. Não é humano, é sobre-humano, é sobrenatural. Nos faz acreditar, confiar e continuar navegando, mesmo com ventos contrários. Porque no final, Jesus acalma tudo. Só que como a nossa fé é muito fraca, é muito pequenininha, nós queremos pedir ajuda àquela que é a mãe da fé, Nossa Senhora. E a gente encerra esse encontro 24, em que a gente faz esse apanhado da importância da gente se revestir da fé. A gente quer terminar com essa oração bonita de Nossa Senhora, que está aqui no livro também, no Encontro 24. Ela está disponível para você utilizar. Essa oração justamente de Maria, que intercede por nós quando a gente está a ponto de perder a nossa fé. Vamos olhar para Maria. Ela é a mãe da fé, ela nos ajuda a atravessar esse mar. Vamos rezar juntos, então. A Paula vai passando a oração e a gente vai rezando juntos. Ó tu, que te encontras longe da terra firme, à mercê dos vagalhões desse mundo, não desvies o olhar da luz deste astro, se não quiseres naufragar. Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. E a oração continua. Pode passar aí, Paula, para a gente rezar a segunda parte. Se frustrado, não pode ouvir isso. Se frustrado pela enormidade de teus crimes, confuso diante de tua consciência manchada, gelado de pavor ao pensar no juízo, se te sentes submersos no abismo de desespero, pensa em Maria. A próxima. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria. Invoca Maria. Que ela não se afaste de tua boca, que ela não se afaste de teu coração. E para obter o socorro da tua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo da sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se a suplicares, não te desesperarás. Se a consultares, não errarás o caminho. Se ela te proteger, nada temerás. Se ela te for favorável, alcançarás a meta. E assim compreenderás pessoalmente quão justas são as palavras da Sagrada Escritura. E o nome da Virgem era Maria. Por isso rezemos
confiante de que a nossa mãe, que também é a mãe da fé, intercede por nós e nos ajuda a guiar no meio dessa tempestade junto com Jesus. Encerremos então esse momento da oração cantando. Nós vamos cantar uma música baseada numa oração antiga da igreja, A Vossa Proteção, porque a nossa mãe fundadora colocou uma melodia bastante singela, então possivelmente vocês não conhecem. Nós vamos conhecer agora essa melodia que é uma linda oração. A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus, guarda para sempre os que são teus, em todos os trabalhos e aflições, derrama tua paz nos corações, e brilhe forte e pura luz da fé, da confiança em Jesus. De novo. A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus, guarda para sempre os que são teus, em todos os trabalhos e aflições, derrama tua paz nos corações, e brilhe forte e pura luz da fé, da confiança em Jesus. Amém! Com essa alegria e com essa proteção mariana, a gente encerra esse capítulo. A gente fez uma breve demonstração do capítulo 24, do Encontro 24, para quem não conhece o material ainda sentir como é que ele está estruturado, como é que ele está organizado. A gente fez de forma bem condensada. E aí agora a gente vai ter um tempinho para saber os comentários, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente responder. Não esquece de compartilhar essa live, contar para o pessoal e adquirir o material, se você gostou, se você está curioso, se você quer conhecer, se você já conhecia os anteriores, então aproveita para adquirir esse também, para ter novidade, para ter coisa nova aí, e fica ligadinho aqui, porque não esquece que no final vai ter sorteio, hein? A Paula prometeu, hein? Então, meninas, olha, a gente está aqui recebendo muitos comentários, que as pessoas estão muito felizes, né? Porque dizendo que vocês são ungidas, as músicas, tem gente aqui que está falando, nossa, quanto tempo não ouço essa canção, que às vezes são canções simples, né? Mas que dizem muito, e a gente fica às vezes procurando músicas elaboradas, mas poucas palavras, na sua simplicidade, toca muito o coração. Tatiana e irmã, Isabela também, né? Aqui com a gente. Vocês são, assim, excelentes. A gente só tem que agradecer. Todos aqui estão agradecendo. E vocês, assim, que estão participando da nossa live, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário, a oportunidade é agora, que eu vou fazer aqui meu momento merchan. Para vocês que querem adquirir a coleção, ó, Perseverando, que é o primeiro livro, é o introdutório. Vocês fizeram até uma apresentação aqui uma vez na livraria, foi bem legal. Isso mesmo. Foi lindo. Entrava a Bíblia, vela, eu lembro disso, olha. A gente tem o livro 1, né, que já começa, que é o Perseverar na Palavra, já começa já a ter os encontros, né? E o livro 2, o livro 2, eu gostei muito do livro 2, porque ele vem numa estrutura de destrinchar o nosso credo, né? Então, vai fortalecer ainda mais a fé, né, da nossa igreja, da nossa religião, da nossa estrutura doutrinária. Gostei muito dele. Gente, e dentro desses livros,
existem as referências do nosso catecismo, do diretório litúrgico, do documento da iniciação cristã. Tudo foi feito com muito carinho, bem elaborado, bem estudado, como a Tatiana falou. Toda quinta-feira ela e a irmã, né, pegam, revisam, leem, releem. A irmã às vezes me conta assim, a gente está terminando, a gente está fazendo. Então a gente percebe que aqui realmente não é feito um trabalho simplesmente para ter mais um material, e sim um trabalho de evangelização, de proclamar, de fomentar mais ainda, né, a vida dos nossos adolescentes. E até, Paula, para aguçar a criatividade também, né? Às vezes o catequista está meio sem ideia, e aí ele olha, e às vezes até lendo alguma coisa que o livro traz, isso já remete ele para outra coisa, isso faz ele procurar alguma outra coisa que ele sabe, o meu grupo gosta muito disso. Então, em vez de eu fazer essa atividade aqui, eu vou aproveitar o mesmo tema, mas vou fazer aquela outra. Então, ele é muito bom para isso também, para aguçar a criatividade, né? Verdade. Eu até estava dando uma passada de olho assim de novo nesses livros e eu pensei assim, gente, são livros tão fininhos, tão pequenininhos, mas eles são muito completos. E se a gente observar o final dos 5 conteúdos, né, de 25 encontros, dá quanto? 5 vezes 125 encontros, 125 dinâmicas, né? 125 atividades diferentes, mais, né, centenas de citações dos documentos, porque não é só o catecismo, nos próximos a gente também já está utilizando o YouCat e tantos outros, sabe? Vai ter um material, inclusive para outros segmentos, outras faixas etárias. Teve uma pessoa que falou assim, opa, vou usar isso aqui na iniciação de jovens e adultos, eu posso pesquisar, porque o catequista ele tem essa sede de buscar, de preparar, e como a irmã Isabela falou, ele nos leva a preparar bem mais o encontro nesse sentido, né, que é próprio para um grupo que é mais exigente, né, os adolescentes, eles querem ver que a gente está ali apresentando alguma coisa que vale a pena, ele está ali naquele encontro catequético, né? E tem gente aqui no chat querendo saber quantos livros são, né? Ao todo, a coleção inteira vão ser 6 livros, porque é o livro introdutório, que explica o que é a perseverança, fala sobre o pré-adolescente, o adolescente, a dinamização pastoral nessa faixa etária. Depois, aí a gente começa o livro 1, que é todo baseado na Palavra de Deus, 25 encontros. O livro 2, todo baseado no credo, que é esse que a gente apresentou hoje, esse exemplo, é o livro 2. O livro 3, todo baseado nos sacramentos, então é a nossa fé rezada. O livro 4, baseado nos mandamentos, então é o testemunho de vida, é a parte moral. E o livro 5, já preparando o adolescente para a missão, porque aí ele já vai crescendo um pouquinho mais, então já é como a gente fazer a nossa fé encarnada na nossa vida no mundo, né? Sendo estudante, sendo filho, primo, amigo, como é que a gente pode testemunhar a nossa fé no mundo? Então, ao todo, vão ser 125 encontros, mais o livro introdutório. Então, rezem, porque a gente está trabalhando bastante. Já estamos quase terminando. Já vai sair o livro 3, o livro 4 já está no forno também, e já estamos no livro 5, já para a gente dar um gás aí e lançar o mais breve possível. Quinta-feira tem reunião, hein, Tatiana? Olha, para completar mais ainda, né, o conhecimento dos catequistas, a gente está aqui, ó, com o catecismo. Catecismo, para os catequistas não, né, para todos nós, né, isso aqui é essencial. Nosso livro de cabeceira. Nosso livro de cabeceira, perfeito, irmão. A Bíblia e o catecismo. Documento, né? E o nosso diretório, mais novo diretório para catequese. Então, todos eles você pode adquirir aqui na nossa livraria, na Rua México 111, aqui no centro do Rio. Qualquer dúvida, quem tem contato da Tatiana, quem tem contato da irmã Lúcia, também pode falar com elas, que elas também vão instruir como é que vocês podem vir aqui adquirir esse material. Gente, para a gente finalizar, antes da nossa oração, né, dos nossos agradecimentos, a gente vai fazer um sorteio para as pessoas que estavam aqui participando, que estão aqui com a gente. E o nosso sorteio será
nosso dia a dia com o Evangelho, para você acompanhar diariamente, né, nosso Evangelho. Aqui também tem a estrutura toda do Salmo, primeira leitura, segunda leitura, uma meditação, comentário também e a agenda do catequista. Ela é bem legal. Essa agenda ela vem também com celebrações, tá vendo? Tem parte para o catequista escrever, fazer toda a sua programação, mesmo que a gente ainda não esteja juntinho pessoalmente, dá para ser usada. Vamos lá, a primeira quem tira vai ser Tatiana. Bota a mãozinha aí, Tatiana. Opa! Quem vai ganhar? Quem ganhou, Com a na verdade? mãozinho virtual. Elvira Norões. Elvira estava aqui participando, é da paróquia São João Parabéns. Batista, da Lagoa. Acabei de Que legal! Parabéns, Elvira. Depois você pode passar aqui na livraria para pegar o seu prêmio. E o segundo sorteado, irmã. Coloca os dedinhos, calma aí. Tirou? Tirei! Nem vou falar de quem é essa mão, irmã. Da Yasmine. Tic-teco. Jardilene Oliveira. Jardilene, participando aqui muito com a gente. Parabéns, Jardilene. Vocês duas, Elvira e Jardilene, receberam esse prêmio. Ó, podem vir aqui na livraria para buscar. Tá? Que legal. Mandar um beijão para a Jardilene, que ela estava cumprimentando a gente aqui. Não vou nem dizer há quantos anos eu conheço a Jardilene, para não divulgar a nossa idade, entendeu? Porque já temos mais de 18 anos, então é bom não ficar falando, né? Marmelada, hein? Na última vez foi a Maísa. Há muito tempo. Olha, irmã, só para fechar também, além dos livros Perseverar, a senhora também comentou sobre os livros, né, iniciais, né, para a formação da criança, para fazer a primeira Eucaristia. Nós já estamos também com essa coleção aqui na livraria. Os nossos livros da Arquidiocese, muito bom, isso. Maravilha. Então, já é também um indicativo para os catequistas que estão aí participando, saibam que também já temos esse material aqui, tá? E o diretório da Arquidiocese também. Ótimo. Estamos aqui bem estruturados. Que bom. Gente, eu queria finalizar aqui a nossa live agradecendo muito a participação de todos vocês que estão aqui, sempre interagindo. O que eu mais gostei, irmã, é que está todo mundo elogiando muito. Então, ou seja, um trabalho feito com amor, um trabalho feito com fé realmente, né, entregando nas mãos de Deus, dá certo. O que vocês fazem, né, é trabalho em excelência por isso. Porque vocês sempre colocam realmente Deus à frente, Nossa Senhora junto no caminho de vocês. Isso é perceptível. Tá? Muito obrigada a todos os catequistas aí que estão participando e que a gente continue nessa, passando para outra margem do Evangelho de hoje. Passemos para outra margem. Eu fiz a minha... fez a camisa? A minha também está aqui, ó. Eu coloquei perseverança. Que lindo! Não foi clichê, não, mas é porque realmente a gente precisa, né, permanecer, continuar, fé, oração. Se deixar de esmorecer, já era. Não segue. E a gente quer também agradecer por essa parceria bacana com a Paulus, né? De nós todos juntos ajudando na evangelização, avançando para águas mais profundas, sem medo que Jesus está no nosso barco. Com certeza. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada a vocês, Tatiana. Conte conosco sempre também. Irmã Lúcia, que já conta, né, irmã? Às vezes eu pergunto, mas é só para coisa boa. É isso mesmo. Isabela, que eu já conheço também, né? Uma coincidência que nós temos amigos em comum. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Podemos finalizar aqui, então, rezando uma Ave Maria, né? Para que a gente possa ter, sei que não tem carnaval, mas os perigos continuam, né? Que a gente possa ter um final de semana tranquilo, né? Que Nossa Senhora seja sempre a nossa guia.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E nós, então, devemos colocar a nossa mão na mão do meu Senhor, cantando. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe teus pés, põe teus pés nas pegadas do Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe teus pés nas pegadas do Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe teus pés nas pegadas do Senhor, que acalma o mar. Põe tua vida na vida, põe tua vida na vida do Senhor, na Galileia. Põe tua vida na vida do Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua vida na vida do Senhor, que acalma o mar. Muito obrigada, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Fiquem com Deus. Deus, tchau, tchau. Olá, caríssimo internauta. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam, assim como você e eu, ficar juntos com Jesus.